Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para mais uma história para vocês. E dessa vez quem me escreve é a Luciane e se trata de uma história de terror, o nosso Penumbra. Essa história chegou até mim através da história Penumbra Cláudia. Quem ainda não ouviu, vai lá ouvir. É uma história emocionante e essa história também é bem levinha, bem gostosa de ouvir. Então, ouçam com muito carinho. Então, bora começar? Especial Halloween. A Luciane, ela nasceu numa família muito unida. Era ela, o irmão Guilherme e os pais, o Jorge e a Rita. Era um lar muito amoroso e muito tranquilo. Até que quando ela tinha 7 anos e o Guilherme 9, os pais decidiram se separar. E aí, aquela coisa, Luciane tinha muito medo quando os pais falaram dessa separação, de ficar separada do irmão, de eles não poderem ver mais os avós. Mas, diferente do que a gente costuma ver por aí, foi tudo feito de uma forma muito respeitosa, ainda bem, né? Foi sem briga, sem disputa por guarda, e os meninos podiam ir e vir da casa do pai, da mãe, dos avós. Foi tudo muito tranquilo. Mesmo sendo tudo tranquilo, como a Luciane tinha tido aquele medo, né, aquele receio, ela e o Guilherme fizeram uma espécie de pacto entre eles. Nunca deixar que ninguém separassem os dois. E com o tempo, esse pacto foi evoluindo, se moldando de acordo com a idade deles. E ele foi crescendo. Então, não poderia deixar que nenhuma briga boba estragasse o laço dos dois. Namorado ou namorada nenhuma poderia meter a colher entre eles. E que também, tanto Luciane quanto Guilherme não dariam espaço também para que as pessoas falassem mal um do outro, né? Eles foram, desde pequenos, moldando a irmandade entre eles, sendo mais que irmãos, sendo amigos e cúmplices um do outro, com muita parceria e amor. Desde a época da separação até quando eles ficaram um pouco mais velhos, sempre foi assim. Eles passavam férias na casa dos avós, na casa do pai e vice-versa, passava na casa da mãe. E assim, sempre que um ia, por exemplo, se a Luciane falava, esse final de semana eu vou passar na casa da vovó. O Guilherme dizia, eu vou também. Eles sempre iam juntos, mesmo que eles não ficassem grudados o tempo todo, durante o momento que eles estivessem lá, eles sempre diziam que era melhor quando o outro fosse, né? Se a Luciane fosse, que o Guilherme fosse junto também. Ou se o Guilherme quisesse ir, para a Luciane ir também. Porque assim a casa parecia mais cheia e não ficava aquele silêncio ensurdecedor. O que é muito bonitinho, né? Eles gostavam e apreciavam a presença um do outro, mesmo que eles não estivessem no mesmo cômodo, por exemplo. Passados anos, o pai, o Jorge, começou a namorar uma mulher chamada Rosilda. E a Luciane, que ainda era nova na época, ficou com muito receio e ela lembrava muito sobre a ideia das madrastas que a gente vê em filme, sabe? Ela achava que ia perder o espaço na casa do pai, mas o Guilherme sempre dizia, olha, calma, não é bem assim. Começou o relacionamento agora, a gente nem sabe se ele vai continuar com a Rosilda. E ele sempre tranquilizava muito a Luciane. E no fim, a Rosilda foi um machado. Ela era muito carinhosa, respeitava o espaço dos dois e ela sempre dizia, olha, aqui a casa é de vocês, quem é visita sou eu. Com o tempo, essa frase virou motivo até de brincadeira entre eles, porque a Rosilda continuava firme e forte com o pai deles. Então, quando eles foram ficando crescidinhos, e a Rosilda citava essa parte de ser visita, o Guilherme logo dizia, ô Rosilda, agora você não é mais visita não, minha filha, agora você é família.
E era assim o ambiente que eles estavam. E como Luciane me disse, é claro que existia briga boba entre a gente. Às vezes ele pegava uma meia no meu guarda-roupa e eu não gostava. Tinha pequenas discussões, mas nada que estremecesse ou fosse grande o suficiente para abalar nossa relação de irmãos. E aí, a Luciane tinha um apelido que desde novinha, desde criancinha, ela chamava o Guilherme e que o Guilherme chamava ela. A Luciane chamava o Guilherme de Xoxo, enquanto o Guilherme chamava a Luciane de Cidinha. Sim, os apelidos não tinham nada a ver com os nomes, mas era um apelido deles que tinha sido desde a infância e era uma conexão muito bonita que eles tinham. Eles gostavam muito de assistir séries juntos, ouvir música. Era um vínculo muito presente enquanto eles estavam juntos também. Bom, passou-se um tempo até chegar no momento que Luciane tinha 17 anos e o Guilherme 19. A Luciane apresentou uma amiga da escola, a Chloe, para o irmão. Os dois então começaram a se ver, conversar mais. Não era um namoro, mas dava para ver no olho dos dois, segundo a Luciane, que ambos estavam meio encantados e apaixonados um pelo outro. Ele chegava até a dizer para Luciane que ele não estava pronto para um relacionamento, mas a carinha e o jeitinho dele dizia outra coisa. Bom, certo dia eles ficaram sabendo de uma festa em uma boate. O Guilherme estava doido para ir com os amigos e a Luciane queria muito ir também, junto com a Chloe. Mas, para surpresa dela, o que foi muito intrigante, o irmão não deixou. Ele disse que não era uma festa para ela, que ela ainda tinha 17 e que poderia ser perigoso, que era melhor elas ficarem em casa. A Luciane achou muito estranho porque ele nunca foi dessas coisas de se importar com a idade dela ou querer afastar ela da turma dele. Mas nesse dia foi assim e ela também não estava com tanta vontade. Então, ela e a Chloe ficaram tranquilas. Então, no lugar delas irem para a festa, a Luciane chamou a Chloe para dormir na casa dela, a casa que ela ficava com a mãe, com a Rita, né? Para elas fazerem alguma coisa, assistirem um filme, comer pipoca, fazer brigadeiro, essas coisas, né? A Rita, nesse mesmo dia, tinha um compromisso, mas ela disse para as meninas que voltaria até meia-noite e tudo certo. Até que chegou um momento que o filme tinha acabado, as meninas colocaram uma música para tocar e começaram a mexer no cabelo uma da outra, escutando música, batendo papo, e ainda eram umas 11 horas. E então, do nada, a Luciane, olhando para o espelho enquanto a Chloe mexia no cabelo dela, ela viu um vulto preto passando que ela achou muito estranho. A casa estava toda trancada, né? Elas só estavam aguardando a mãe da Luciane chegar, mas não tinha ninguém na casa. A Luciane comentou com a Chloe falou, olha, para com isso, eu tô ficando com medo, não gosto dessas coisas. Mas a Luciane tentou evitar e pensar que foi coisa da cabeça dela, deixar isso pra lá. Então elas continuaram conversando e passaram alguns minutos e a Luciane disse pra Chloe, nossa, eu tô com um aperto no peito, com uma sensação ruim, uma sensação estranha, parecendo que alguma coisa vai acontecer. Nisso, ela pega o celular para ligar para o Guilherme. Porque quando ela sentiu isso, ela pensou no Guilherme na hora. Então, ela ligou para ele. Nessa época, era aquele celular só para fazer ligação, mal uma mensagem, um SMS, né? Tinha aqueles também de flip que abria. Então, ela ligou para o Guilherme e o Guilherme atendeu. Ele falou, aconteceu alguma coisa, Cidinha? Ela, não aconteceu nada não, só queria saber se estava tudo bem, porque eu tô com uma sensação esquisita, um aperto no peito. E nisso o Guilherme falou, olha, eu estou aqui na fila para entrar na boate, mas relaxa, fica tudo bem, não deve ser nada. Ele até brincou, isso deve ser porque você não veio e tal.
mas liga para a mamãe e para Rosilda para saber se está tudo bem. Nisso, a Luciane desligou o telefone e realmente ligou para a mãe dela. A mãe dela disse que já estava chegando em casa, que já estava a caminho de casa, e ela ligou para o fixo da casa da Rosilda com o pai. Nisso, a Rosilda atendeu, falando que estava tudo bem, que ela já estava se preparando para dormir junto com o pai da Luciane. Então, a Luciane pensou, besteira, isso é coisa da minha cabeça, não deve ser nada. Passado alguns minutos, a Rita chegou em casa, elas trancaram a casa por dentro, elas ficaram conversando ali, mas rapidinho cada uma foi para um quarto ali, as meninas já foram dormir e a Rita também. Bom, passado mais um tempo, as meninas ainda dormindo e lá pelas 4 horas da manhã, o celular da Luciane tocou. E era o número do Guilherme. Na hora, ela achou que assim, ele estava precisando que abrisse o portão, ou que ele tinha perdido a chave, ou que a mãe tinha esquecido e passado a trinca interna, né? Então ele não estava conseguindo entrar na casa. E aí ela ouviu uns chiados, umas coisas muito diferentes. Ela disse para mim que parecia, sabe quando você tá numa ligação? Hoje em dia nem é tanto assim. Mas antigamente meio que você ouvia uns chiados se você estivesse passando, por exemplo, no metrô ou dentro de algum túnel, né? Vinha o chiado e vinha a voz da pessoa, você não ouvia quase nada até que você tivesse acesso à linha de novo, né? A linha telefônica. E a Luciane disse que foi uma ligação muito parecida com isso. Como se o irmão dela estivesse passando dentro de um túnel, estivesse dentro de um metrô, porque foi uma ligação que tinha muito chiado, muita, como que diz, energia estática, alguma coisa assim, e dava para ouvir a voz dele no fundo e sabia claramente que era a voz dele, era a voz do Guilherme, e ele ainda disse o apelido dela. Só que era aquela ligação chiada e cortada, então ela ouvia ele falando, porém de forma cortada. E nisso ela colocou o telefone no ouvido e ela ouviu. Oi, Cidinha, cadê você? E nisso a Luciane tentava responder. Oi, Xoxô, tá me ouvindo? Fala logo, você tá me assustando. Por onde você tá passando que a ligação tá ruim desse jeito? E aí ela ouviu de novo no fundo. Me ajuda, Cidinha, me ajuda. Nisso, a Luciane ela foi ficando assustada e a Chloe, que já tinha acordado por causa do barulho do telefone, já sentou e ficou olhando para ela, tipo assim, o que aconteceu? O que aconteceu? E ela falando, Xoxô, onde você tá? O que aconteceu? Xoxô? E nisso ela começou a ouvir assim, bem no fundo mesmo, quase que com a voz sumindo, falando assim, Cidinha, que aconteceu? Cidinha, eu morri, Cidinha. Quando ele falou isso, a Luciane ficou paralisada. Ela entrou em choque e ela já começou a desesperar. Ela correu para ir para o quarto da mãe dela, ainda com o celular em mãos. E ela acordou a mãe dela, falou, mãe, aconteceu alguma coisa com o Xoxô, mãe, levanta, aconteceu alguma coisa. Nisso a mãe dela levantou desesperada. A Chloe, que já não estava entendendo nada, já começou a trocar de roupa também, a separar uma roupa para Luciane e falar, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Nisso, essa ligação caiu, o telefone desligou. A Rita começou a perguntar para Luciane, Cidinha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde que seu irmão tá? Cadê o Xoxô, Cidinha? O que tá acontecendo? Aquele desespero todo e ela falando, aconteceu alguma coisa com o Guilherme, eu não sei o que. Mas ele me ligou, ele falou que tinha acontecido alguma coisa com ele tava com uma voz muito estranha e eu não sei o que é. Nisso, elas já começaram a se organizar, pegar documento para poder sair, não sabe nem para onde, em busca do Guilherme, dos amigos, às vezes ligar para algum conhecido, para algum familiar de outro para saber onde que o Guilherme estava. E aí, quando elas já estavam saindo no portão, estava chegando uma viatura bem próxima à casa delas. E nisso o policial perguntou, é aqui que mora o Guilherme? A Luciane esfriou na hora, gelou na hora e falou que sim.
E nisso a Rita falou assim: moço, eu preciso sair, que eu preciso ver onde que meu filho tá precisando de mim, que não sei o quê. E o policial falou assim: olha, vamos entrar? Eu acho melhor a gente entrar, a senhora tomar uma água, sentar. E a dona Rita falava: não, eu não posso sentar. Aconteceu alguma coisa com o meu filho e eu preciso ver como é que ele tá. Ele acabou de ligar para minha filha, aconteceu alguma coisa com ele. Nisso, o policial olhou com uma cara muito estranha para a dona Rita e falou assim: como assim ligou? Ele acabou de ligar. Nisso, a Luciane foi lá, pegou o telefone, começou a abrir e falou: olha, ele acabou de me ligar, tá aqui, olha. E aí, enquanto a Luciane tentava achar as coisas no celular, eles foram entrando para dentro de casa, todo mundo se assentou e nisso o policial falou com muito cuidado: olha, aconteceu um acidente, foi por volta de 1h da manhã, um caminhão bateu na lateral do carro. E nisso ele deu as descrições do carro e a placa, que era o carro de um dos amigos do Guilherme. E nisso o policial falou: olha, foi fatal. O Guilherme e outros 2 amigos, infelizmente, faleceram na hora. Os outros 2 que estavam no carro já foram encaminhados para o hospital, mas infelizmente o Guilherme e fulano de tal vieram a falecer na hora. Bom, foi aquele desespero, aquele choro, e a Luciane começou a insistir: moço, só pode ser um engano, ele deve ser um desses que está no hospital, porque ele me ligou, tá aqui a ligação, ele acabou de me ligar. E quando a Luciane abriu e foi verificar realmente no celular, na parte de chamadas, não tinha tido uma ligação para o celular dela. Naquela hora que ela acordou, que o celular tocou, não tinha o registro dessa ligação no celular. O policial olhou para a Luciane e ela disse que com aquela cara de tristeza, empatia e ao mesmo tempo tentando entender como que ela tinha recebido uma ligação, como que elas tinham ficado sabendo de alguma coisa, sendo que eles não tinham avisado ainda todo mundo, né? Todos os familiares, não tinha tido o prazo de um familiar ligar para outro, né? E aí, nesse momento, foi aquele tumulto, elas começaram a chorar, todo mundo, Chloe também, aquele desespero. E o policial, com o olho até lacrimejando, chegou a falar para a Luciane: olha, o celular do Guilherme está na delegacia, porque ele foi encontrado próximo ao local do acidente. O telefone está todo quebrado. O acidente aconteceu por volta de 1h da manhã. Mas foi um local que tinha muito movimento e tinha um local onde ficava bombeiro que era próximo, então o socorro veio rápido, mas infelizmente os óbitos que aconteceram não tinha como não terem acontecido pela proporção que foi o acidente, porque o socorro ele chegou a ser até rápido. E aí foi vários policiais, e aí cada policial tinha ficado encarregado de fazer alguma coisa, e eles ficaram encarregados de falar ali para a família do Guilherme. Eles sabiam que era o Guilherme porque eles pegaram uma carteira que estava dentro do bolso dele, e dentro do bolso eles acharam o documento do Guilherme, junto com algumas outras coisas, né? Então eles sabiam que aquele realmente era o Guilherme. Desde esse momento até mais adiante do que aconteceu, a Luciane entrou em completo choque. O velório foi uma névoa na cabeça dela. E ela só acreditou de verdade que o Guilherme tinha falecido quando ela viu o corpo do irmão dentro de um caixão. Passado todo o velório e tudo, ela entrou em uma tremenda depressão. Parou de estudar por um tempo e ela e a mãe tentavam se apoiar, mas ambas estavam numa situação muito triste dentro de casa. Como ela me disse, parecia que a gente era um zumbi. A gente não conseguia se olhar, a gente não conseguia passar perto do quarto dele. Minha mãe trancou o quarto do jeito que estava. A gente só ficou vivendo e respirando dentro daquela casa.
Mas chega um ponto que a vida, mesmo com sua total crueldade, infelizmente precisa seguir, mesmo que a gente tenha perdido um ente muito querido. A Rosilda foi um apoio e tanto para Rita quanto para Luciane. Ela ajudou no encaminhamento ao psicólogo, para elas tomarem algum medicamento. Ela insistia para que todo mundo fizesse uma caminhada. E durante muitos dias, tanto a Luciane quanto a Rita ficaram sem ir na casa da Rosilda. E do Jorge, né, que é o pai da Luciane. Então a Rosilda veio com esse apoio, falando o quanto que eles deveriam estar mais unidos, que foi uma perda muito grande para todo mundo. Então assim, foram tempos tenebrosos até que passou mais de um ano do falecimento do Guilherme e Luciane decidiu retomar os estudos. Então ela começou a estudar marketing e foi vivendo a vida dela. Do outro lado, a Chloe, mesmo que não tinha nada muito sério com o Guilherme, se abalou também completamente. E ela continuava muito amiga da Luciane, mandando mensagens, saindo, conversando, dando apoio. E passado esse tempo, ela entrou em contato com a Luciane, dizendo que estava se sentindo culpada, porque ela estava querendo sair com outro cara. E que mesmo que ela e o Guilherme não tinham tido nada sério, ela estava se sentindo dessa forma. Então a Luciane disse que era bobagem, que ela mesma ali estava dando a bênção para a Chloe continuar a vida dela. Bom, as coisas foram acontecendo, até que um dia a Chloe procurou a Luciane novamente para contar que ela tinha sonhado com o Guilherme e que no sonho o Guilherme tinha pedido desculpas por ter deixado tudo tão cedo e interminado, mas que o rapaz que a Chloe estava se envolvendo não era um rapaz para ela, que o próximo que viria era o rapaz ideal para a Chloe ter um relacionamento. Contando isso para a Luciane ficou surpresa, chocada um pouco com essa reação, essa questão do Guilherme ter aparecido para ela em sonho. Mas ela também disse, olha, Chloe, quando você veio conversar comigo, você estava se sentindo culpada. Será que não foi isso que fez você sonhar e ter esse sonho e trazer incertezas para você? Às vezes não é nada. Bom, passado um tempo, a Chloe terminou com esse cara que ela estava, porque ela descobriu que ele não era nada legal, ele era um cara péssimo, que ele tinha feito várias coisas pelas costas da Chloe. E depois de mais um tempo, a Chloe começou a namorar com um outro cara com quem ela realmente casou e foi morar fora do país. Então, de certa forma, nessa parte, aquele Guilherme que apareceu para ela no sonho falou a verdade, o que realmente aconteceu. Pode ter sido uma coincidência? Pode, mas foi o que o Guilherme do sonho falou para Chloe e o que realmente aconteceu. Bom, nesse meio tempo, a Luciane também foi vivendo a vida dela, fez a faculdade, completou tudo certinho, entrou em uma boa empresa. E ela ainda estava muito triste com tudo que havia acontecido. Surgiu a oportunidade de ela trocar de empresa e Luciane fez isso. Ela se mudou para uma nova empresa, só que logo veio o aniversário dela e ela completou 30 anos. E quando ela fez 30 anos, ela entrou numa fase que ela realmente ficou revoltada. Porque ela e o irmão sempre comentavam sobre o futuro, e eles sempre enfatizaram aquela coisa, né? Ai, como que vai ser quando a gente estiver com 30 anos, depois com 60, depois com 90? Porque tem aquela crença, né? De 1/3 da vida, 2/3 da vida, 3/3. E a terceira fase, né? Na verdade, que é a terceira fase da vida. Então, a Luciane, nessa época, ela começou a ter uma recaída com a depressão. Ela teve que voltar a fazer tratamento. E com isso tudo, ela começou a não se cuidar e, consequentemente, ela começou a não se importar com ela mesma. Então, ela saiu com alguns caras, chegou a ficar com alguns caras sem camisinha, ia pra boate, bebia. E, inclusive, ela chegou a ficar com um cara na boate mesmo que ela tava, bem no banheiro, coisa que não era do costume dela fazer.
e que ela sabe que pode ter muito a ver com essa fase que ela tinha entrado e com essas lembranças que remetiam o irmão dela, né? Bom, passou-se alguns meses, Luciane começou a passar muito mal durante vários dias. E ela começou a pensar sobre ela estar com uma virose, o que poderia estar acontecendo. Nesse dia, ela foi para casa e pensando, né, o que estava acontecendo com ela. Ela estava tomando medicamento por conta própria, ainda não tinha ido num posto de saúde para verificar se ela realmente estava com alguma virose. E nesse dia, a Luciane foi para casa, dormiu e ela sonhou com o Guilherme. Nesse sonho, o Guilherme apareceu para ela com uma roupa clara e ele estava sorrindo. E ela disse que ele estava bonito demais, que ele estava assim, elegante e tinha uma aparência de mais velho. E ela não sabe explicar como, mas foi meio que um flash de repente no sonho dela. O irmão dela estava sozinho e de repente, do nada, ele estava com um bebê no colo. E o Guilherme começou a dizer: "Olha, eu sei que eu não estou com vocês, mas eu vou mandar uma parte de mim para fazer vocês felizes e para que cuide de vocês." E no sonho mesmo, a Luciane já dizia: "Olha, eu não posso, eu acabei de trocar de trabalho, eu não me preparei para isso, eu não tenho um marido." E o Guilherme só olhava para ela sorrindo. A Luciane então acordou. E quando ela acordou, ela teve aquele relance, né? Porque ela estava passando muito mal. De repente, um sonho com o Guilherme falando sobre criança, gravidez. Então, ela decidiu ir até a farmácia antes mesmo de começar a trabalhar para fazer aquele teste. E ela fez o teste e deu positivo. A Luciane ficou com muito medo, porque ela não sabia como seria a reação dos pais a uma gravidez indesejada e ela sendo uma mulher solteira. Bom, ela foi fazer o exame de sangue para poder comprovar e sim, realmente ela estava grávida. Ela não sabia como lidar com a situação, deixou alguns dias se passarem, até que ela resolveu marcar um jantar para que o pai dela e a Rosilda fossem até a casa da Rita, da mãe dela. Porque ela queria conversar com todos juntos, mesmo não sabendo qual seria a reação deles. Bom, ela não preparou nada bonitinho porque ela estava toda receosa e nem sabia como que ia ser a vida dela dali para frente. O pai dela e a Rosilda chegou e ela nem ao menos esperou comida ficar pronta nem nada do tipo. Ela só chamou a mãe dela, o pai e a Rosilda para que eles se sentassem ali na sala para que eles pudessem conversar. E aí ela começou o discurso dela dizendo: "Olha, eu chamei vocês aqui porque eu estou muito insegura e eu não sei como vai ser daqui para frente. Eu não esperava por isso agora na minha vida. Eu não tenho um parceiro nesse momento, não sei quem é a outra pessoa que fez parte dessa situação comigo, mas eu estou grávida." A primeiro momento foi um silêncio e depois todo mundo se debulhando em lágrimas. Eles choravam e não conseguiam falar nada. Nisso, a Rosilda deu um abraço apertado na Luciane e disse para ela: "Filha, há 2 dias atrás, o seu pai sonhou com o Guilherme. E no sonho, o Guilherme dizia para ele que ia enviar um presente para a família e que seu pai não poderia ficar mal com essa situação, porque era um presente do Guilherme para a família." A mãe da Luciane, a Rita, olhou assustada e falou assim: "O quê? O que você disse?" A Rosilda repetiu e ela disse: Eu também sonhei com o Guilherme do mesmo jeitinho, foi a mesma coisa que ele falou." E aí foi chororô para todo lado, todo mundo chorando de soluçar, chorando. Só que tinha uma preocupação. Era a época de pandemia. Luciane ficou muito preocupada. Como seria a gravidez dela nesse momento? Ela ficou extremamente receosa com tudo e os cuidados foram redobrados. E ali ela começou a ser mimada por todos os lados da família.
ela conseguiu o home office para trabalhar em casa, principalmente porque ela estava grávida e o trabalho dela não exigia ser tão presencialmente assim. E foi tudo lindo. O Pedro nasceu, ele é um bebezinho lindo, fofo, forte, saudável. Deu tudo certo no parto, mas a Luciane continuava aflita por conta da pandemia e tudo. E aí ela começou a ficar com muito medo e a desenvolver até uma certa fobia. E em um desses dias que ela estava preocupada, com muita coisa na cabeça, ela acabou adormecendo durante a tarde, enquanto o Pedro também dormia. E ela sonhou com o irmão dela novamente. Agora, o Guilherme dizia para ela no sonho, para ela ficar tranquila, que tudo ia ficar bem e que ele sempre estaria por perto ajudando o Pedro na jornada dele aqui na Terra. A Luciane acordou com lágrimas nos olhos, super emocionada e até respirando mais aliviada, como se ela tivesse tido ali a certeza que realmente tudo ia ficar bem e que todo mundo enfrentaria aquilo junto. Hoje, o Pedro está com quase 5 anos, ele é um menino muito forte e saudável. E teve uma vez que, quando ele era mais novinho, ele apontou para uma foto do Guilherme e ficou dizendo "Titi, titi", como quem queria dizer titio. A Luciane não tinha nem ensinado para ele ainda sobre o Guilherme porque ela achava que ele era muito novinho. Mas a Luciane tem certeza que o Guilherme sempre está presente e que ele é como se fosse o anjo da guarda do Pedro. Ela já tinha visto e ainda vê de vez em quando o Pedro olhando e brincando e conversando para algum lugar, sorrindo, onde não tem nada. E a Luciane quase tem certeza de que é o Guilherme que está ali brincando e cuidando do Pedro. Em um certo dia, o Pedro estava no quartinho dele e a Luciane estava meio que na sala. Até que ela sentiu que tinha uma luz ligada no quarto do Pedro e ela entrou para ver se a luz realmente estava ligada, às vezes incomodando o Pedro para dormir. E quando ela chegou lá, ela viu uma luz, uma luminosidade assim, não é um ponto específico. Ela viu uma luminosidade e quando ela chegou no quarto, essa luminosidade ela foi clareando, amenizando, até que desapareceu essa luminosidade. E ela sentiu, logo de cara, assim, no quarto, um cheiro muito específico do Guilherme. Ela sentiu um cheiro e ela teve a certeza que, naquele momento, o irmão dela estava ali. Essa é a história da Luciane, uma história muito bonita, tanto da família dela, uma história de vida, né? A forma como o irmão é presente. Ela costuma dizer, e ela também tem buscado saber mais sobre religiões que falam sobre isso, sobre vida após a morte. E ela tem sentido isso também, que quanto mais o Pedrinho cresce, ela tem sentido menos a presença do irmão. Ela tem a sensação de que o Guilherme vai deixar o Pedro em algum momento andando com as próprias pernas, vamos dizer assim. E ela até se emociona ao falar isso, porque ela queria muito sentir mais a presença dele, mas que toda vez que ela olha para o filho dela, ela lembra do irmão e ele realmente foi um presente que o irmão dela trouxe para ela. E ela também disse assim, eu não sei como que funciona no mundo espiritual, Rayane, mas quem sabe, o Pedro tá aqui, ele tá cuidando do Pedro, mas quem sabe haja outras crianças para que ele possa cuidar também, então eu não posso ser egoísta nesse ponto. E eu achei muito lindo essa percepção que ela teve, né? Eu tive que parar de gravar algumas vezes enquanto eu relatava essa história, porque eu me emocionei bastante no momento que ela estava contando também. Então, é uma história muito linda, principalmente porque eu tenho um irmão. Então, essa conexão é muito bonita realmente, né? Quando você consegue ter esse tipo de conexão com alguém, independente se é de sangue ou não, é muito bonito. A Luciane também chama o Pedro de Xoxô. Ele já acostumou com esse apelido, então ela chama ele de Xoxô, porque era o apelido do Guilherme. E ela me disse, olha, eu não coloquei o nome do meu filho de Guilherme também, em homenagem ao meu irmão, porque eu acho que a memória do Guilherme é do Guilherme, né? E eu queria o meu filho
tendo o próprio nome, as próprias coisas, para não ter essa coisa de ter um peso já perante a família do nome Guilherme, carregar isso, e que a trajetória do Guilherme foi uma e a trajetória do Pedro será outra. Então, foi mais ou menos isso que ela me falou. Eu achei muito bonito. Tô aqui pensando se eu coloco o nome da história de Guilherme ou de Xoxô. Mas aí nós temos algumas coisas para poder comentar aqui que eu fiquei pensativa a respeito. Porque assim, naquele momento que a Luciane estava com a Chloe em casa e que ela viu uma sombra, não tinha acontecido o acidente ainda. Era 11 e pouca. Então, o que pode ter sido? Aquele vulto que a Luciane viu enquanto ela mexia no cabelo, olhando para o espelho, e que ela viu esse vulto. Com relação à ligação, muito doido, porque é o que a Luciane falou, não tem explicação. Não tem explicação, porque a Chloe acordou com o barulho do telefone tocando junto com ela. E a Chloe dizia pra ela claramente, depois que isso tudo passou, que a Chloe viu que não tinha o registro de chamada, as duas conversaram sobre isso, e aquela coisa, a Chloe dizia que escutava os sussurros do fundo. Sabe quando você tá do lado de alguém que está falando no telefone? Você pode não entender direito o que a pessoa tá falando, mas você percebe que tem uma pessoa na outra linha falando, principalmente naquela época. Eu acho que aquele telefone dava pra ouvir ainda mais, né? E ela chegou a escutar até alguns chiados, como a Luciane disse. Então a Luciane ouviu esses chiados também. E foi uma coisa muito estranha. Ela disse que lembrou muito disso na parte que eu contei na história Cláudia sobre o carrinho que ligou sem pilha do nada, e ela remeteu para ela essa parte da ligação. Então, por isso que ela quis contar essa história. Essa história não é uma história que ela fala sempre, nem para qualquer pessoa, até porque não é qualquer pessoa que acredita nela. E assim, a Luciane disse pra mim que o motivo também dela não ficar contando essa história pra todo mundo é que teve uma vez que ela contou isso pra alguns amigos, né, que inclusive conheciam o Guilherme. E foi aquela coisa, né, gente? Foi 3 amigos de uma turma que tinha falecido. Mas por mais que foi comovente dessa forma, esses amigos pra quem a Luciane contou não acreditaram nela. Disse que essa ligação que aconteceu poderia ter sido um erro, poderia ter captado a voz de uma outra pessoa, como se fosse uma interferência, né, que aconteceu durante essa ligação. Mas aí eu te falo, se realmente fosse uma interferência ou uma intercorrência lá na rede, a pessoa do outro lado saberia o apelido da Cidinha? Chamaria ela pelo apelido dela? Falaria coisas que ela entende? Então fica esse questionamento também, né? Então, ela achou que um ambiente seguro para contar, primeiro porque ficaria anônimo, segundo porque eu venho trazendo histórias assim, então remeteu muito a essa história, por isso que ela resolveu contar. E da mesma forma que ficou aqui a homenagem para Cláudia, fica a homenagem para o Guilherme, como forma desse amor que transbordou aí, ultrapassou barreiras e veio o presentinho Pedro para a vida da Luciane. Ele é muito fofo, gente, ele é lindo, ela me mostrou. Então é isso, gente. Por favor, comentem sobre essa história. Nós temos o grupo no Telegram, o grupo no WhatsApp e a plataforma de áudio onde você me ouve. Para apoiadores, eu estou vendo, porque se eu não me engano no Apoia-se tem como vocês deixarem o comentário dentro do Apoia-se também. Estou verificando a respeito disso. E é isso. Por favor, comentem com muita moderação e empatia, lembrando que tem pessoas por trás dessas histórias. Entrem em nossos grupos e se você quer enviar uma história para mim, é só você mandar no boracomeçarpodcast@gmail.com ou entrar no grupo do Telegram, me chamar no privado e enviar seu áudio. Breve a gente terá um número de WhatsApp para que as histórias sejam enviadas por WhatsApp também. Então é isso. Eu agradeço por você me ouvir e vou ficando por aqui. Um beijo!